todas as coisas. A nossa vida pertence inteiramente, totalmente a Deus. E nós temos visto isso nessa nossa série, a qual termina hoje, sobre a Reforma Protestante, onde nós aprendemos sobre 4 solas, sobre 4 dos slogans da Reforma Protestante, onde o primeiro foi sola Scriptura. Eu não lembro na sequência, mas eu vou falar, acho que não foi sola Scriptura, né? Mas a sola Scriptura é um primeiro deles, onde nós reafirmamos que a Escritura é inerrante, é a única fonte de revelação divina escrita. Depois aprendemos sobre solos Christus, ou somente Cristo, e ali nós reafirmamos que a nossa salvação é realizada única e exclusivamente através da morte e ressurreição de Jesus. A terceira sola foi sola gratia, ou somente a graça, onde reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus pela sua graça abundante e bondade. A quarta foi sola fide, ou somente a fé, onde reafirmamos que a justificação é somente pela graça, por intermédio da fé que Deus coloca em nossos corações. Então desperta-nos, nos ressuscita e nos salva da morte e do inferno. E hoje vamos falar sobre soli Deo glória, ou somente glória a Deus, glória somente ao nosso Deus, onde nós reafirmamos que como a salvação é de Deus, é realizada por Deus e é para a sua glória, devemos glorificá-lo sempre, em todos os momentos das nossas vidas. E eu quero começar esse sermão perguntando para vocês: a quem ou ao que a tua vida tem glorificado? Quem ou o que você tem glorificado? Gostaria que você refletisse sobre isso, nesses instantes, nessa palavra. A quem ou ao que você tem dado glória na tua vida? Nós podemos ver nos últimos tempos que a sociedade, o ser humano, tem buscado atrair a glória para si. E desde muito tempo isso, mas ultimamente um pouco mais desenfreado, digamos assim. Podemos ver que através dos seus prazeres, através das suas roupas, através das suas finanças, das suas atitudes, do seu intelecto, do seu modo de ser, das suas redes sociais, das suas fotos, buscando likes e mais likes, tem tentado atrair para si algum tipo de glória, uma pseudo-glória. Ou se não, se engrandecem nos títulos que têm, nos seus títulos de estudo, nos seus títulos nos trabalhos, e desbravam a vida a tentar conquistar cada vez lugares maiores. Para o quê? Para que as pessoas os observem, para que as pessoas os vejam, para que eles tenham algum tipo de glória. E você vai me perguntar: tá, Diego, então é errado eu trabalhar por um lugar melhor? É errado eu estudar para ter um melhor título? E eu digo não. O problema é o porquê nós fazemos isso, ou para quem nós fazemos isso. E nós podemos observar na vida das pessoas, no final dela ou na sua continuidade, uma busca desenfreada por ser alguém, por ter conquistas para demonstrar às pessoas, para que os demais vejam a ela e digam: nossa, quanto você é bom, nossa, como você consegue fazer tais coisas. E se me permitem nesse momento comparar, podemos observar aqui na palavra de Deus, quando Satanás tenta se gloriar, tenta ser como Deus. Ele observa em si que ele tem beleza,
que Ele é majestoso, que Ele tem qualidades e habilidades. E pensa, por que eu sendo tão perfeito, entre aspas, não posso ser glorificado como Deus é glorificado? E nós sabemos a continuidade dessa história. Satanás e os anjos caem na terra, Deus os expulsa do céu, e logo após a humanidade, a criação, Adão e Eva são influenciados por esse ser, e o pecado adentra no mundo. E junto com o pecado, aliás, é também pecado, entra o egoísmo, entra o desejo de ser alguém, entra o orgulho na vida da humanidade. As pessoas querem se sentir orgulhosas de si mesmo. Quantas vezes, sinceramente, responda para você mesmo, quantas vezes você buscou, ou nós buscamos elogios das pessoas? Quantas vezes nós fizemos coisas ou fazemos coisas para sermos percebidos? Não sendo nem pelo fato de a gente ter que fazer o melhor, porque quando nós fazemos o nosso melhor, seja em qualquer situação das nossas vidas, nós fazemos para Deus. Você trabalha para Deus. Você cuida bem da tua família para Deus. Ou seja, você administra a tua vida para a glória de Deus. Em todos os aspectos, em todas as áreas, em quaisquer circunstâncias, você administra a tua vida para que Deus seja glorificado através de você. E não para buscar honrarias e glórias para a nossa pessoa, para o nosso ser. E assim tem caminhado a humanidade, para louvor da sua própria glória, para os seus interesses próprios, para fazer aquilo que eles têm dentro dos seus corações e mentes. E Efésios 2 vai dizer que Satanás, o Deus desse mundo, os conduz a tudo isso, os guia em todas essas ações, para que eles sigam segundo o curso que o mundo vive. Mas eu quero nesse dia, pela graça do Senhor Jesus, mostrar que Deus é o único que merece a glória nas nossas vidas. Como nós cantamos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu gostaria que você abrisse nesse momento a tua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 33 até o 36. Se você trouxe o teu smartphone, a tua Bíblia no aplicativo, pode abri-la também. Romanos capítulo 11, versículo 33. E ele diz assim, o apóstolo Paulo: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. No texto que nós lemos aqui, vemos o apóstolo Paulo muito entusiasmado. E você pergunta, por que nesse momento, ali quase ao final do capítulo 11, da carta aos Romanos, Paulo começa aquilo que nós chamamos de doxologia, um louvor a Deus escrito,
uma glória a Deus por escrito. Paulo está entusiasmado porque desde o primeiro capítulo de Romanos, antigamente era só uma carta, não era separada por capítulos e nem por versículos, mas no nosso contexto, desde o primeiro capítulo até aquele momento, ele está falando a respeito da salvação, ele está falando a respeito do pecado, ele está falando a respeito dos mistérios de Deus em torno da salvação das nossas vidas. E é aquilo que nós falamos nessa série, em 4 pontos anteriores, a respeito de um Deus que salva, de um Deus que nos resgata da morte, de um Deus que nos coloca juntamente com Cristo, assentado no trono, num alto e sublime trono. Deus, Ele tem governado todas as coisas, todas as ações, Deus tem governado em nossas vidas. E não é por mérito nosso, por aquilo que nós podemos fazer, não é pelos nossos pensamentos, atitudes. E Paulo está ali entusiasmado falando, vocês leram tudo isso até aqui, eu só tenho a engrandecer porque eu não consigo conhecer a mente de Deus, eu não consigo chegar à mente do Senhor, eu não consigo entender o porquê Ele faz isso tudo. A única coisa que eu tenho a dizer é que para Ele são todas as coisas, dEle vêm todas as coisas, eu só consigo engrandecê-lo e dar a glória a Ele para todos sempre. E ao que ou a quem você tem glorificado na tua vida? Paulo se deslumbra com alguns tópicos dentro desses 4 textos que nós 4 versículos que nós lemos. O primeiro deslumbre dele é com a riqueza dos planos de Deus. No versículo 33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Já de início nós vemos uma interjeição proclamada aqui por Paulo, o qual escreve maravilhado para chamar a atenção daqueles que estavam ouvindo e lendo a carta, para chamar a nossa atenção nos dias de hoje, para dizer o quanto é intenso, o quanto é profundo tudo isso a respeito de Deus em nossas vidas, nos salvando, nos elegendo, nos chamando para si, nos tirando da morte. O quanto isso é profundo, meus irmãos. O quanto devemos glorificar a Deus por tais coisas. Nós temos falado sobre as solas desde 4 domingos atrás, e eu vou te dizer uma coisa: se você ainda não conseguiu glorificar a Deus por tais palavras, por aquilo que Ele fez, eu não sei pelo que mais você vai conseguir dar glória a Ele. A quem ou ao que você tem glorificado na tua vida? A quem você tem dado glória na tua vida? E nesse versículo, Paulo nos mostra o quanto é profunda a riqueza de Deus em sua sabedoria e conhecimento. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, daquilo que Ele pensa, daquilo que Ele sabe, do como Ele age, por onde Ele anda, quais insondáveis são os seus juízos, aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele ordena, aquilo que Ele comanda. A gente não pode sondar como Ele faz essas coisas, e inescrutáveis e desconhecidos são os caminhos os quais Ele permeia, o qual Ele anda para que essas coisas aconteçam em nossas vidas. Não conseguimos imaginar o quão grande é esse Deus. Ele é totalmente poderoso, Ele é totalmente soberano sobre todas as coisas, Ele é totalmente glorioso. E aí nós olhamos para nós mesmos, vemos em nossos dias uma cultura que demonstra imensa riqueza, imensa beleza, imensa intelectualidade, imensa versatilidade em tantas coisas, mas não tem profundidade nenhuma.
vive coisas superficiais, vivem coisas passageiras e têm sido dominados, e temos sido dominados por tais coisas. Coisas que dia após dia precisam ser revistas, precisam ser refeitas, precisam ser atualizadas. Coisas superficiais temos vivido. Mas Paulo está dizendo aqui, tudo que nós vivemos pode ser muito superficial. Tudo que nós vivemos tem que ser revisto e atualizado. Mas o nosso Deus não. Ele é profundo em sabedoria. Ele é profundo em riqueza e conhecimento. Ele é imenso, Ele é insondável, Ele é inescrutável. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem você deve glorificar. Esse é o Deus a quem você pertence. Imenso, eterno, um Deus que conhece cada detalhe de quem você é, e por Ele ser um Deus eterno, Ele conhece todos os dias das nossas vidas. Ele não vive esse tempo ao qual vivemos, Ele não vive com horários marcados, com agendas lotadas, Ele não vive o nosso relógio de 24 horas, Ele vive a eternidade das nossas vidas. Ele olha o teu nascimento e o final da tua vida. Ele é imenso, profundo, todo-poderoso. Nós não sabemos por onde Deus caminhou, inescrutáveis são os seus caminhos, quais são os seus passos durante todo o trajeto das nossas vidas. Não conseguimos entender. E muitas vezes nos deparamos diante de um abismo das nossas vidas. Olhamos o quanto é imenso. Nossos olhos não conseguem enxergar o fim de um vale tão profundo. Mas nos resta somente erguermos as nossas mãos e dizer: Senhor, Tu és soberano. Tu sabes de todas as coisas. Eu entrego o meu louvor a Ti. Eu Te dou toda a glória, toda a honra. Tu és um Deus todo-poderoso, Pai. Independente daquilo que eu possa fazer ou não possa fazer, Tu tens todo o poder. Tu és soberano, Senhor. Inescrutáveis são os caminhos de Deus. Só nos resta adorá-lo e dar glória a Ele. A quem ou ao que você tem glorificado? Paulo vai expor na carta aos Romanos uma teologia profunda a respeito da salvação. Desde lá do capítulo 1, ele vai falar a respeito do pecado no homem, do quanto somos pecadores e miseráveis. Do quanto, se não fosse a sua graça, se não fosse o conduzir do Espírito Santo nas nossas vidas, nós estaríamos totalmente perdidos. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor nas nossas vidas, você estaria aqui nessa noite, se não fosse Ele na tua vida? Paulo expõe a natureza pecaminosa do homem, e ele vai continuar falando que o homem busca ter a todo custo a glória para si, essa pseudo-glória, fazendo o que bem entende, aquilo que deseja, e chega um certo ponto que Deus tira o seu freio e o homem vai fazendo aquilo que bem entende. Então vemos uma humanidade corrompida em pecados, em delitos, totalmente suja, imunda, onde Deus não compactua com o pecado, então se afasta e deixa-os ao seu bel prazer. E ele vai continuar na carta aos Romanos, dizendo que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus.
E ele vai continuar na sequência mostrando o poder de Deus na salvação, mesmo o homem não merecendo, Deus salva. Por graça e misericórdia, Deus salva. Não é por aquilo que o homem pode fazer, e nós temos batido nisso, falado isso, em todas essas palavras que nós demos anteriormente. Não há nada que você possa fazer para se salvar. Deus pode todas as coisas em tua vida. Se não for por Ele, não há salvação, não há como se salvar. Você não consegue escolher a Deus. E esse é o pecado encalacrado na humanidade. Não conseguimos. Ah, se não fosse o Senhor nas nossas vidas. Paulo vai continuar dizendo que é Deus quem redime, é Deus quem justifica, é Deus quem salva pela graça mediante a fé e não por obras. E depois disso ele vai dizer, aquele famoso versículo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e por isso vivemos uma vida em santidade para Ele. Apesar do pecado, apesar dos nossos erros, a graça do Senhor é muito maior em nossas vidas. Somos tão amados quanto não imaginamos. O amor de Deus é tremendo em nossas vidas, é imenso, não podemos entender, não podemos alcançar esse amor. E você diz, Diego, tanto erro, tanto pecado, tantas coisas, e um Deus vai olhar para nós e nos amar assim mesmo. Sim, Ele nos ama. E por quê? Não sei. Não sei porque Ele nos ama. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os juízos dEle. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento desse Deus tão poderoso. Paulo vai continuar dizendo que não há nenhuma condenação para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Não há como questionar os planos soberanos de Deus, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, assentados em Cristo. Não há como questionar esses planos de Deus, Ele é soberano, Ele é maravilhoso. Quem somos nós, homens, para discutir os planos insondáveis de Deus? E essa motivação de tamanha exclamação, Paulo vindo lá do primeiro capítulo de Romanos, chegando ali, onde ele estava falando a respeito da salvação dos gentios, e de repente do nada, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento, ele começa essa doxologia, por quê? Porque ele vê que Deus é perfeito e poderoso, porque ele vê que Deus é soberano e maravilhoso, que Deus decidiu nos salvar, tirando-nos de uma vida eterna de sofrimento, nos colocando na eternidade da glória, da grandeza do seu poder, vivendo a eternidade dizendo, santo, santo, santo e santo é o Senhor, Deus poderoso, a Ele a glória para sempre. É assim que viveremos, porque fomos salvos por Ele. Você consegue dar glória a Deus na tua vida por isso? Ou precisamos de coisas para glorificar a Deus? Ou precisamos ser alguém para dar glória a Deus? Não basta tamanho poder dEle? Glorificamos a Ele por aquilo que Ele faz em nossas vidas, e não por quem Ele é. O segundo deslumbre de Paulo é pela a distância da mente de Deus para a mente humana. No versículo 34 ele vai dizer, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Paulo retira essa frase do livro do profeta Isaías. Isaías 40:13 vai falar, quem conheceu a mente do Senhor?
Isaías, deslumbrado com tamanha grandeza de Deus, já dizia isso. Quem foi o conselheiro de um Deus tão poderoso? E como nós falamos anteriormente, um Deus eterno. Você pergunta, quem foi o conselheiro de Deus? Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Ninguém. Insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. A nossa mente humana é limitada, é finita, não conhece aquilo que Deus pensa, não sabe como Ele trabalha, então nos resta apenas confiar. Você tem confiado no Deus da tua salvação? Você tem se deleitado no Deus da tua salvação? É isso que deveria ser desde então. Plena confiança nele. Mas nós nos preocupamos demais com tantas coisas. Vivemos demasiadamente pensando no porvir, naquilo que às vezes nem pertence a nós pensarmos. Nos precipitamos achando que a gente entende o agir de Deus. Mas isso é por causa da nossa natureza caída. É por causa do pecado. Muitas vezes não confiamos em Deus, não vivemos uma vida de plenitude em sua presença por falta de confiar. Por falta de dar glória a Ele em toda e qualquer situação. Não conseguimos descansar nele. Quantas vezes vivemos momentos assim em nossas vidas? Quantas vezes nos vemos atribulados com o dia de amanhã? Quantas vezes nos pegamos pensativos em demasia nas coisas que hão de acontecer ou naquelas que aconteceram e esquecemos que existe um Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de nós? Quantas vezes temos deixado de buscar a Ele, de orar a Ele, de ler a Sua palavra, onde entendemos que Ele se revela na palavra, Ele fala conosco em oração. E mesmo que nós vamos à palavra e nos colocamos em oração e não entendemos muitas vezes as coisas, nos resta o quê? Levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, eu não entendo. Eu não sei o porquê de tais coisas, eu não consigo entender o teu trabalhar e o teu agir, mesmo assim eu continuo confiando, mesmo assim eu entrego a ti os meus pensamentos, eu entrego a ti o meu coração, eu entrego a ti os meus temores, a ti, Senhor, a ti, porque eu sei que tu tens o melhor. Eu quero estar no centro da tua vontade, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. E quando estamos no centro da vontade de Deus, ainda que essa vontade não seja a nossa vontade, ali é que glorificamos a Ele. Ali nos lembramos de quem Ele é e não daquilo que Ele vai fazer por nossas vidas. A quem você tem glorificado na tua vida? Ou ao que você tem glorificado a tua vida? O terceiro deslumbre de Paulo é com o poder soberano de Deus sobre todas as coisas. Versículo 35, quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? 36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. E Paulo finaliza: a ele seja a glória, não somente agora, mas para sempre, eternamente. Paulo, nesse primeiro versículo aqui que nós lemos no 35, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, cita Jó.
quando Jó está reclamando da sua vida, quando Jó está dizendo que Deus era injusto por ele estar passando aquilo que ele estava passando, Deus se achega a Jó e fala: por acaso alguém me deu alguma coisa para que eu lhe retribua? Por acaso você pode ser o meu conselheiro, Jó? Você pode dar opinião naquilo que eu faço? Quem és tu, Jó? Quem me deu alguma coisa? Quem deu alguma coisa a mim, Jó? Quem deu alguma coisa a Deus? Ninguém, porque Deus é eterno, Deus é poderoso, e é Ele quem você tem que glorificar. E Jó se achando no direito de chamar Deus de injusto, como muitas vezes nós pensamos com a justiça carnal, com essa nossa justiça humana tão enfraquecida, tão ruim. Achamos coisas justas ou injustas a respeito daquilo que nós pensamos, a respeito do nosso ponto de vista. Nem nos lembramos de pensar o que é justiça para Deus, o que é justo para Deus. A justiça está em Deus, de todas as coisas, e nós cremos que Ele é soberano. Portanto, meu irmão, você pode estar se sentindo até mesmo injustiçado nessa noite, você pode estar passando por aflições, pode estar passando por dificuldade, o medo pode ter adentrado a tua vida, você pode estar desanimado, você pode estar ferido, teu coração pode estar contrito, você pode estar abalado, a tua mente não consegue parar para pensar no Deus da tua salvação, você não consegue orar, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue jejuar, você não consegue falar com o irmão, você não consegue contar aquilo que está dentro do teu coração, a tua alma está abatida. Mas eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite: confie em Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos, Ele não te abandonou, Ele é Senhor e reina num alto e sublime trono, Ele é Deus desde a eternidade. Então você não está sofrendo uma injustiça, você não está sendo injustiçado na tua vida, mas se você crê no Deus da tua salvação, sabe que Ele tem o melhor para você, e a vontade dEle para você é que você passe esse momento nesse momento, mas Ele te tirará dali sim, para a glória do seu nome, e não para te dar aquilo que você quer. É para a glória de Deus que passamos todas as coisas em nossas vidas. Nós vivemos uma vida perante Deus, meus irmãos. Nós vivemos uma vida para a glória de Deus. Não conseguimos fazer nada com as nossas próprias mãos, nada de bom vem de nós, a não ser que o Espírito Santo de Deus adentre as nossas vidas e nos ajude a completar as boas obras que Deus preparou desde antes da fundação do mundo para nós. Então nós lemos: pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Tudo é iniciado em Deus, tudo é por intermédio de Deus, e todas as coisas são para a glória de Deus. Eu tenho uma coisa para te contar: Deus, Ele não criou o mundo, Ele não criou o homem, a sua imagem e semelhança, deu corda ali no mundo e deixou girando sozinho. Não, Ele opera em todo o universo, Ele é soberano e Senhor de tudo. Ele não deu corda e deixou que as coisas fluíssem da maneira que elas deveriam fluir. O acaso não domina as coisas, Deus é quem faz todas as coisas. Portanto, eu repito, você pode estar se sentindo injustiçado, pensando que Deus se esqueceu de você, abandonou você. Eu vivo a minha vida sozinho, que Deus deixou você na mão.
Mas Ele está aqui, meu irmão, e está cuidando de você, e cada detalhe da tua vida está sendo cuidado por um Deus grandioso. Para que ao final disso tudo, aliás, nem ao final disso tudo, desculpe-me, para que nisso tudo você glorifique a Ele. No meio da aflição, no meio da dificuldade, glorifique a Deus. Em bonança, em alegria, glorifique a Deus. Dê glória ao Deus que merece toda a glória. E eu te pergunto mais uma vez, a quem ou ao que você tem glorificado em tua vida? Sabe, Deus conhece você melhor do que você mesmo se conhece. Ele te criou, Ele formou você. E nessa noite Ele está te chamando, está te convidando, falando assim, ó, confia em mim, deleita-te no Deus da tua salvação. Ele está te chamando para ser plenamente satisfeito nele, independente da situação. Ah, Diego, para você é fácil falar essas coisas? Para ninguém é fácil falar essas coisas. Não é porque eu estou pregando que a gente não vive essas coisas. As dificuldades, as aflições vêm em todo momento, mas devemos estar firmes no Deus da nossa salvação, confiando a Ele. E ainda que venha a luta, ainda que venha um momento de dificuldade, ainda que o dia mau esteja sobre as nossas vidas, a glória é dEle, o louvor é para Ele. Sim, Deus, eu confio em Ti e glorifico o Teu nome. Sim, Deus, todas as coisas pertencem a Ti em minha vida, eu glorificarei ao Senhor Deus. A Ele a glória para todos sempre. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça nesse momento. Eu vou ler o Salmo 139, a partir do versículo 6, e gostaria que você, com seus olhos fechados, com sua cabeça baixa, escutasse, realmente meditasse nas palavras que eu vou ler para vocês. Palavras do rei Davi, em meio às suas aflições. Ele diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, é tão elevado que eu não o posso atingir, Deus. Para onde poderia eu escapar de Ti? Para onde poderia fugir da Tua presença, Senhor? Se eu subir aos céus, lá Tu estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá também Tu estás, Senhor. Se eu subir aos céus, com as asas da alvorada, e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criastes, Deus, o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza, Senhor. Os meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos da areia. E se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo, Senhor. Senhor, que esse salmo, essa noite, o salmo do rei Davi, seja a nossa oração de todos os dias. Que realmente possamos admirar a Ti, glorificar a Ti em tudo.
que as nossas vidas honrem a quem Tu és, Pai. Louvem e glorifiquem em todos os momentos ao Senhor, como Paulo faz em meio a um tratado teológico. Ele não se contém com suas palavras e começa a Te glorificar e a Te exaltar, dizer que o Senhor é tremendo, é maravilhoso, é profundo, é inalcançável. Senhor, que nós possamos sim ter esse mesmo sentimento em nós, todos os dias, de glorificar a Ti, de honrar a Ti, de dizer que o Senhor é o Deus da nossa salvação, de nos deleitar em quem Tu és, e mesmo em meio a circunstâncias complicadas, difíceis das nossas vidas, adorar a Ti, render graças ao Senhor, levantarmos as nossas mãos vazias e dizer: eu confiarei no Deus da minha salvação. Senhor, faz brotar em nossos corações essa alegria de pertencer a Ti, e com ela, que possamos Te glorificar em todo o tempo. E perdoa-nos, ó Deus, se não fizemos isso, se não temos feito isso, Senhor. Perdoa, Senhor Jesus, as nossas falhas. Perdoa, Senhor Jesus. Que a partir de hoje, Senhor, realmente venhamos dar toda a glória a Ti.